Nesta videoaula nós vamos trabalhar com dois modos de funcionamento dos circuitos pneumáticos, os chamados modo ciclo único e ciclo contínuo. O nome ele já nos dá uma noção do que significa isso. O modo ciclo único ele é utilizado muito pelo setor de manutenção, que ao pressionar uma botoeira faz o circuito pneumático funcionar em apenas um ciclo. Ele retorna à sua posição inicial de forma automática, porém ele não reinicia. E o modo ciclo contínuo, ele funciona de forma ininterrupta, de modo que a máquina vai estar funcionando de forma independente dos comandos do operador, até que seja dado um comando de parada, ou seja, desabilitada a função ciclo contínuo. Nós vamos, nessa videoaula, nós vamos abordar as duas formas do modo mais simples, utilizando uma botoeira sem trava para o modo ciclo único e uma botoeira com trava para o modo ciclo contínuo. Então, essa é uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos e ela é uma continuação das videoaulas anteriores que trataram do tema de construção de circuitos pneumáticos básicos. Vamos então construir essa opção de circuito. Vamos colocar os elementos clássicos presentes na unidade, que é a nossa fonte de pressão e também a nossa unidade de condicionamento, que vão estar comandando, vão estar enviando ar comprimido para um atuador pneumático de dupla ação. Vamos colocar um curso de 400 milímetros e vamos remover o amortecimento e a cinta magnética desse cilindro. Ainda clicando duas vezes e abrindo a janela de configuração, o último item ele menciona os rótulos de atuação, ou seja, onde vão ser inseridos os sensores de fim de curso. Nós vamos dizer que esse cilindro dispõe de dois sensores. O primeiro sensor nós vamos chamá-lo de um S1. Ele fica posicionado no início do curso do cilindro, de 0 a 10 milímetros, e o segundo sensor vai estar posicionado na condição em que o cilindro está estendido, ou seja, de 390 a 400 milímetros. Observem que a régua auxiliar do simulador ela nos ajuda a posicionar os sensores de fim de curso do atuador, indicando que quando o cilindro está recuado, então ele vai estar pressionando o sensor 1S1 e quando ele estiver no estado de avanço, ele vai estar pressionando o sensor 1S2. Retomando as aulas anteriores, nós lembramos que o nosso cilindro ele é acionado por uma válvula de 5 vias e 2 posições. E nesse caso, nós vamos incluir válvulas reguladoras de velocidade para que nós possamos acompanhar a ação do cilindro durante o seu movimento, ou seja, quando ele chega nas suas posições extremas, ele vai estar pressionando os sensores de contato, que são os nossos sensores acionados por rolete. E para que essa ação não ocorra de forma muito rápida, nós vamos incluir então as válvulas reguladoras de vazão com uma abertura aí de 10%. Vamos rotacionar essa válvula em 270 graus e vamos colocá-la em uma região de familiaridade da maior parte dos usuários de sistemas pneumáticos, muito embora essas válvulas possam ser instaladas em outras posições, como nós vimos na nossa aula 2 de circuitos pneumáticos. Então, nós temos aqui um controle meter-out, a regulagem está sendo feita na saída deste cilindro de dupla ação, e ele tem uma regulagem tanto no avanço quanto no retorno,
ajustada em um nível de abertura de 10% dessa válvula. Nossa válvula de comando é essa válvula direcional de 5 vias e 2 posições com dupla pilotagem, e ela vai ser acionada por outras válvulas de 3 vias. Então, nós vimos nas aulas anteriores, vou pegar alguns componentes acionados manualmente, muito embora nós não vamos utilizar acionamento manual nesse circuito, a não ser para dar o comando de partida. Então, para fins de revisão das aulas anteriores, o que nós tínhamos, como que esse circuito ele funcionava? Dávamos o comando de partida, pressionávamos a botoeira da esquerda, o cilindro avança, chega no final de curso. Quando ele chega no final de curso, nós pressionamos a botoeira da direita e o cilindro retorna lentamente devido à sua regulagem de vazão. O que nós esperamos? Nós queremos agora, numa primeira etapa, colocar um retorno automático. Como que esse retorno automático funciona? Observe que foi instalado um sensor que nós estamos chamando de um S2. Na posição de fim de curso do cilindro. Então, vou colocar de forma aproximada à forma real esse sensor. Então, eu vou pressionar 2 vezes na válvula e vou substituir o acionamento manual pelo acionamento mecânico. E vamos rotacionar a válvula em 90 graus. Ou melhor, vou rotacioná-la em menos 90 graus, que dá os 270. E nós vamos posicionar essa nossa válvula nessa região, indicando que quando a haste do cilindro estiver avançando, ela vai fazer com que este rolete seja pressionado para baixo. E quando esse rolete for pressionado para baixo, ao invés de nós pressionarmos uma botoeira que pilota a linha 12 da nossa válvula de comando, esse sinal vai ser automático, ou seja, ele vai vir do sensor. Então, vamos fazer a identificação dos nossos componentes e vamos fazer também as devidas ligações. Só que para melhorar o nosso layout, eu vou ainda rotacionar. Eu quero vou espelhar horizontalmente, de modo que a posição da válvula vai favorecer as nossas ligações. Então, se vocês olharem na construção do circuito, o que está acontecendo aqui? Nós ligamos a linha de pressão na saída da unidade de serviço, como é de costume, e quando esse rolete for pressionado, ele vai mandar um sinal para a linha de pilotagem 12, que vai fazer o cilindro voltar. Então, vou colocar essa válvula bem próxima ao sensor. E vamos fazer um teste de simulação. Pressionando o botão de partida, nós vamos incluir algumas identificações para ficar mais fácil de mencionar o nome dos componentes. Então, essa nossa primeira válvula, eu vou chamar de botão. Então, eu vou dizer que é um botão 1B1. E que ele vai também vou mudar o tamanho da fonte para 10. E feito isso, nós vamos identificar a válvula de comando como sendo a válvula 1V1. O nosso atuador como sendo o atuador
1A. Pressionando a válvula 1B1, esta vai pilotar a linha 14. O cilindro avança lentamente. Quando a haste ela chega no sensor 1S2, esse sensor é pressionado para pilotando a válvula de comando e fazendo o cilindro voltar. Então, como que eu faço identificação desse avanço do cilindro com esse rolete? Observem que foi incluído, através da régua, os sensores de posição. Para que o software entenda que esse sensor de rolete é um sensor OS2, nós clicamos 2 vezes no rolete e chamamos esse rolete de um S2. E por associação, o software entende que quando o cilindro avança, ele está pressionando esse rolete, que manda um sinal de pilotagem e faz o cilindro voltar de forma automática. Ou seja, assim que o cilindro retorna, o rolete ele é desacionado, mas a válvula, como é uma válvula memória, ela mantém a última posição e faz o cilindro voltar até a sua posição inicial. Pressionando a botoeira mais uma vez, vai acontecer, o ciclo se repete. Então, nós dizemos que esse circuito ele tem um retorno automático porque não é necessário pressionar um botão para fazer o cilindro voltar. Ele volta assim que ele mesmo pressiona o sensor de contato para o rolete 1S2. Vamos fazer a mesma coisa agora, incluindo um segundo sensor no início de curso do cilindro. Tentando melhorar o layout para facilitar a visualização. Eu vou dando uns comandos de espelhamento, que em inglês é o mirror, e vou fazer um espelhamento vertical. Esse aqui é o nosso sensor 1S1, então nós precisamos colocar a identificação correta. Aqui é o nosso sensor 1S1. E já observamos o seguinte, que quando nós identificamos esse rolete como sendo um S1, ele já vai mostrar uma hachura semelhante à usada em desenho técnico, indicando que o rolete já foi pressionado. Por quê? Porque o cilindro está recuado, ou seja, nessa posição inicial ele está pressionando o sensor 1S1. Quando ele avança e chega no seu fim de curso, ele pressiona o sensor 1S2. Essa é a razão pela qual essa válvula já é mostrada em sua posição atuada. Quando ela é atuada, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar um sinal para fazer o cilindro avançar automaticamente. Assim como quando o cilindro avança e pressiona o rolete 1S2, ele volta automaticamente. Então, para nós fazermos isso, nós vamos utilizar um elemento auxiliar que é uma válvula E. Vou puxar uma válvula E, nós já vimos como as válvulas funcionam. Vou dar um rotacionar de 270 graus. Essa nossa válvula de comando 1B1 é um botão. Vou colocar um botão com trava. E depois eu já vou explicar por que ele é um botão com trava. E vamos observar o seguinte, que a válvula recebe o sinal a partir do botão com trava 1B1 e também a partir do sensor de rolete 1S1. De modo que quando o cilindro voltar e essa botoeira estiver pressionada, atende as duas entradas da válvula E e se pilota a linha 14 para o cilindro voltar de forma automática. Vamos fazer a simulação?
O que faltou? A linha de pressão precisa também ser alimentada. Então, nós ligamos na mesma linha, no mesmo ponto da entrada de pressão do sensor 1S2. Dando o comando de simulação, vamos ver que a válvula está um pouquinho posicionada. Para cima, eu desci ela um pouco para tentar melhorar o aspecto da simulação para fins didáticos. Isso não muda o funcionamento, mas para nós enxergarmos, e nós estamos vendo então aqui as duas características. O sensor, o cilindro recuado pressionando o rolete 1S1, ou seja, a válvula já está atuada e já está mandando um sinal de pressão. Porém, a válvula E não permite passar o sinal porque ela está aguardando que a botoeira 1B1 seja pressionada, que é o nosso botão de start, nosso 1B1, nosso botão de partida. E observem que foi incluída uma botoeira com trava. Por que isso? Para que nós não precisemos a cada vez que o cilindro volta pressionarmos. Ou seja, essa válvula vai continuar ativada. Isso vai caracterizar o que nós chamamos de ciclo contínuo, ou seja, a máquina funciona de forma ininterrupta até que seja destravado, ou seja, dado um comando para o circuito parar. É assim que funciona os sistemas de automação. Vamos então dar um comando aqui para o cilindro avançar. Pressionei a botoeira 1B1, o cilindro chega no fim de curso, aciona o sensor 1S2, e quando ele chega lá no retorno, ele vai acionar quem? O sensor 1S1. E ele vai permanecer nesse estado de funcionamento, de vai e vem do cilindro, de forma contínua. Por quê? Porque quando o cilindro retorna, ele tem as duas condições lógicas atendidas. Quais são? O retorno do cilindro e o pressionamento do botão de partida através do pressionamento da botoeira 1B1. O avanço e o retorno lento são garantidos através das válvulas reguladoras de vazão, que limitam o ar comprimido até o cilindro. O que acontece se essa botoeira ela for solta, botoeira 1B1, o que aconteceu? Quando o cilindro voltou, novamente ele pressionou o rolete. Contudo, a válvula E exige que as duas condições sejam satisfeitas. E como nós não temos o nosso botão de start, vamos colocar aqui um start, fica mais didático então. Ou seja, a nossa máquina não foi dada a partida nela, então isso significa que o circuito ele para. Então, esse circuito está mostrando um modo de funcionamento ciclo contínuo. O que está faltando para nós concluirmos o nosso projeto pneumático? Nosso projeto pneumático ele tem dois modos de funcionamento, o modo ciclo único ou o modo ciclo contínuo. Então, nós vimos que enquanto a máquina está em seu processo produtivo normal, ela está no modo ciclo contínuo. Porém, quando ela está parada e se quer fazer uma inspeção, manutenção, ela vai funcionar apenas uma vez, então se utiliza o modo ciclo único. Então, nós vamos incluir esse modo aqui em nosso ambiente de simulação. Como que nós fazemos isso? Vamos, então, analisar as funções lógicas. Então, nós temos dois modos de operação. Nós entendemos que o circuito vai funcionar no modo contínuo, que é esse que foi mostrado nesse momento, ou no modo ciclo único. E quando eu estou mencionando o termo ou, eu já estou dando, né, a direção sobre o que nós devemos fazer. Nós temos duas formas de funcionamento, ou ciclo único ou ciclo contínuo. Para tanto, nós vamos então incluir uma válvula ou. A válvula ou ela pode receber o sinal aqui do ciclo
contínuo, que é o nosso start. E agora nós vamos colocar então aqui novamente o nome contínuo, para pela mesma razão anterior deixar mais fácil de se compreender. E a segunda opção de circuito é a de ciclo único. Então, o que a válvula hoje está fazendo? Ela está determinando qual dos dois modos que esse circuito vai estar trabalhando. Observem que, novamente, nós vamos precisar da condição do cilindro recuado inicialmente. E quando ele está recuado, esse sinal do sensor 1S1 já é enviado para a válvula E, que é uma das pré-condições de funcionamento. Qual é a outra condição? Que seja dado um sinal de partida, quer seja pelo modo ciclo único ou quer seja pelo modo ciclo contínuo. Dando um comando de partida, nós vamos novamente observar aquilo que nós já fizemos anteriormente, tá? Que são os dois sensores que já estão posicionados no início e no fim de curso do cilindro, e agora o que foi acrescentado foi um segundo modo de funcionamento. Porém, essa válvula ela difere da anterior. Se nós abrirmos a janela de configuração, nós precisamos incluir uma botoeira sem trava, porque a diferença entre elas está no fato de que, pelo fato da botoeira de ciclo contínuo permanecer ativa, ou seja, com a trava, ela faz com que o circuito funcione de forma contínua, como o nome diz. Porém, quando nós incluímos uma botoeira no ciclo único, esse circuito vai funcionar apenas uma vez, considerando que essa botoeira não permanece travada. Eu mando apenas um pulso, o circuito funciona uma vez, avança, chega ao final, pressiona o rolete 1S2, retorna e para. Vamos fazer os testes então. Vamos primeiro pressionar a botoeira de ciclo contínuo, que é o que nós tínhamos antes, e nós já vimos como funciona. Então o cilindro chega em 1S2, pressiona o rolete. Quando ele retorna um S1, a válvula E atende as duas condições, que era o sinal do ciclo contínuo, que permanece ativo, e o sinal vindo do sensor de rolete. Se essa botoeira aqui for destravada, nós vamos observar que o circuito ele para automaticamente. O que nós vamos fazer agora? Pressionar o botão de ciclo único. Ou seja, mandamos um pulso, atendemos as duas condições da válvula E, o cilindro chega no final de curso e retorna automaticamente. Nós continuamos, portanto, com o ciclo automático. Porém, quando ele retorna, ele aciona o rolete 1S1, mas nós não temos mais o sinal de partida, porque o ciclo único ele funciona apenas uma vez, porque o botão não tem trava e a mola, então faz a válvula retornar à sua condição fechada. Se eu quiser que esse circuito funcione novamente, uma vez eu vou pressionar novamente o botão de ciclo único e ele vai funcionar uma única vez, como mencionado, para uma inspeção, para uma manutenção, alguma coisa assim. Não, já está tudo certo. As variáveis estão reguladas, os ajustes já foram feitos pelo pessoal aí da operação e da manutenção. O que precisa fazer? Agora a máquina vai funcionar o seu ciclo produtivo de forma contínua. Então vai ser pressionada a botoeira ciclo contínuo e o circuito vai funcionar então de forma ininterrupta. Então esse seria o funcionamento de um circuito nesses dois modos de operação. É interessante enfatizar que nós estamos num ambiente de simulação e a instalação que foi mostrada aqui, ela de certa forma ela se aproxima de uma montagem real, em que os roletes precisam ser posicionados de modo que a haste do cilindro esteja a haste do cilindro esteja pressionando o rolete para fazer com que a válvula seja acionada. No simulador, nós não precisaríamos posicionar os roletes da forma que estão aqui. Por quê? Porque o simulador não entende
que a haste pressiona? Ele entende posição. E quando nós clicamos 2 vezes, por exemplo, aqui na janela de configuração, ele já vai estar mostrando aqui, ó, quando o cilindro estiver na posição recuada, ou seja, de 0 a 10 milímetros, ele vai estar entendendo que ele está acionando o sensor 1S1. E quando ele estiver no seu final de curso, ou seja, estendido entre 390 e 400 milímetros, o simulador entende que ele está pressionando o sensor 1S2. De modo que, se eu colocasse esses sensores em outra posição, isso não iria mudar nada para fins de funcionamento. Por exemplo, se eu vir aqui e mandar rotacionar, melhor, vou desenhar de novo porque a válvula ficou numa posição difícil de compreender. Então, vou incluir uma válvula acionada manualmente e vou transformar ela numa válvula de rolete. Assim como eu já havia feito antes. E vou colocar a identificação S2, porque é o que o simulador entende que seja a posição de fim de curso. Nesse outro caso aqui, eu também não vou apagar para ficar mais rápido o meu projeto. E vou chamar esse meu sensor aqui de 1S1 para identificar o primeiro rolete. E a nossa válvula E, que recebe o sinal dos dois lados. Então, nós rotacionamos também. Um pouquinho cruzadas as informações, mas nos permite enxergar o funcionamento do circuito. Vamos observar aqui novamente. Temos os dois botões, ciclo único ou ciclo contínuo. Estão interligados através da válvula ou. E nós temos a nossa sensor 1S1, que já está acionado pelo fato do cilindro estar recuado. Ou seja, quando houver acionamento vindo de um dos comandos e o cilindro recuado, pilota-se a linha 14 e o cilindro avança. Ele chega em 1S2, pilota a linha 12 e o cilindro retorna. Então, nós vamos observar aqui, muito embora as válvulas não estejam posicionadas logo acima do cilindro, o circuito vai funcionar igual acontecia anteriormente. Por quê? Por causa da associação que nós fizemos com o nome dos roletes em relação ao posicionamento dos sensores feitos na régua que identifica a posição do cilindro. Então, vamos observando que assim que o cilindro volta, como o botão de ciclo contínuo foi destravado, ele vai parar e vai interromper esse modo de funcionamento do ciclo contínuo. Tá certo? Essa foi a nossa videoaula número 4, que se refere ao desenvolvimento de circuitos pneumáticos elementares. E na próxima videoaula nós vamos tratar do assunto de válvulas temporizadoras. Até mais!